Olá pessoal, essa é a quinta videoaula referente ao sistema esquelético. Nela nós terminaremos a coluna vertebral e falaremos da caixa torácica. Espero que aproveitem a aula. As vértebras lombares. Vale lembrar que a última vértebra torácica, a parte superior dela tem característica de vértebra torácica, mas a parte inferior ela tem característica de vértebra ela é uma vértebra torácica, mas ela tem meio que característica de vértebra lombar, porque ela está na transição. E essas vértebras de transição, por exemplo, a T12, são vértebras que muitas vezes fraturam com um pouco mais de frequência. Por quê? Porque depois, quando eu falar lá das articulações, eu vou explicar para vocês que na coluna torácica a gente consegue executar bastante movimento de rotação, mas quase nada flexão e extensão. Agora na região lombar a gente faz muita flexão e extensão, mas quase nada de rotação. Como essa T12, a parte superior se articula com torácicas e a parte inferior com lombares, ela fica aí nessa transição entre duas colunas diferentes. E a chance de fratura ela é um pouco maior, ela sofre um pouco mais de estresse. Bom, as vértebras lombares possuem os corpos maiores, né? Quando a gente compara com as outras vértebras do mesmo ser humano, né? Isso é importante porque quando se estuda no laboratório de anatomia, às vezes o aluno pensa, uma vértebra com corpo grande é uma vértebra lombar, uma vértebra com corpo médio é uma vértebra torácica. Não necessariamente. Vamos pensar assim, ó, eu pegue uma pessoa de 120 quilos, né? Uma pessoa, sei lá, que tem 1,95 m de altura, né? O esqueleto, né? Daquela pessoa que tinha essa estatura. E vamos pegar as vértebras de alguém que pesava, sei lá, 50 quilos e que tinha 1,60 de altura. Talvez a vértebra torácica da pessoa de 1,95 seja maior, tem um corpo maior do que a lombar do esqueleto de quem tinha, né, 1,60 m, 1,65 m, por exemplo. Então, estão vendo? O tamanho tem que ser comparado no próprio ser. Não pode dizer que se o corpo aqui é grande, tá mais grande comparado aqui. Então, a gente precisa, né, verificar isso aí. Às vezes, uma torácica de alguém grande é maior do que uma lombar de alguém com uma estatura um pouco menor. Mas, pensando no mesmo indivíduo, as lombares são as que possuem o maior corpo, né? Claro que a primeira sacral muitas vezes tem um corpo até maior do que a última lombar, mas as lombares, pensando nas vértebras isoladas, têm um corpo bem grande. Então aqui a gente encontra o corpo vertebral, o arco, conforme vocês já sabem, eu estou repetindo, porque daí conforme eu vou repetindo vocês vão memorizando mais, mas vejam, eu tenho um arco aqui, né? Esse arco é constituído por duas lâminas, ó, dois pedículos, processo transverso, alguns chamam até de processo costiforme, porque o processo transverso das lombares é um pouquinho mais longo e até lembra uma costela, não chega a ser do tamanho de uma costela, né, mas ele é mais longuinho normalmente. Processo espinhoso, ó, processo articular superior, ó, e processo articular inferior, tá? Agora tem uma coisa bem interessante. As lombares são as únicas vértebras que no processo articular superior delas, ó, aqui está o processo articular superior, existe uma estrutura aqui em formato de mama, tá? Que vai ser conhecido como processo mamilar, ó, forame vertebral, tá? Existe um processo acessório ainda para músculos mais profundos lá do dorso. O processo mamilar aqui, ó, serve como ponto de inserção para um outro músculo profundo do dorso, que é chamado de mutífidos, tá? Vale lembrar, então, ó, processo mamilar, somente as vértebras lombares possuem, assim como o fóvea costal, somente as torácicas, né? E esse processo acessório, algumas vértebras lombares têm, muitas vezes algumas nem têm, tá? Agora, olha o forame vertebral como ele é um pouco menor, tá? E isso tem uma importância, né? Como eu falei, às vezes há uma maior deposição de tecido ósseo aqui com a idade, ou espessamento de ligamentos que nós temos nessa região, né? Ou uma protrusão, né? Uma herniação do disco intervertebral, que eu vou falar disso, sistema articular, pode estar comprimindo as raízes nervosas. Muitas vezes o profissional, né? O médico opta por fazer uma laminectomia. Ectomia é retirada, né? Laminectomia é retirada da lâmina.
Tá? Então, muitas vezes, ó, o profissional pode cortar, ó, aqui no pedículo e tirar o arco inteiro de uma vértebra, ou ele pode, né, optar por somente uma das duas lâminas ou as duas lâminas. Ainda assim, o procedimento tem o mesmo nome, laminectomia, independente se for o arco todo ou se for somente uma das lâminas. Sacro e cóccix. O que nós vemos aqui, ó, esse é o sacro, né, que é um osso constituído por 5 vértebras que se fundem ao longo da nossa vida. Né? A gente nasce com o sacro sendo 5 vértebras. Conforme a gente vai crescendo, elas vão se fundindo e vão se ossificando e vira um osso só, que a gente vai chamar de sacro. Vou pegar uma aguinha aqui. Uma pausa aqui para uma aguinha. Bom, aqui nós observamos, ó, o processo articular superior do sacro. Serve para quê? Para articular o sacro com a última vértebra lombar, né? Com a última vértebra, com a L5, perdão, né? Então, articula a S1, a última sacral, né? A L5, desculpa. Articula a S1, a primeira sacral, com a L5, a última lombar. Vale lembrar o seguinte, algumas pessoas possuem essa vértebra, a quinta vértebra lombar, ou seja, a L5, fundida na S1, não há um disco intervertebral. A gente chama essa condição de sacralização de L5, ou seja, como se a L5, a última lombar, fizesse parte do sacro, né? O contrário também pode acontecer, a primeira vértebra sacral está solta, né, através de um disco intervertebral, está solta e não pertence ao sacro. E aí a gente chama isso de lombarização de S1. Mas depois eu explico melhor lá no sistema articular. Ó, isso aqui é a face posterior do sacro. A gente está vendo aqui, ó, as faces auriculares, ó, parece uma orelhinha de um lado e de outro. Vai servir para articular o sacro com o osso do quadril, para formar uma articulação que a gente vai chamar de articulação sacroiliaca, uma articulação sinovial do tipo plano. Vou explicar isso mais à frente, mas aqui serve para articular, para a gente formar a pelve óssea, né? Então tá aqui, ó, face auricular de um lado e do outro lado. Ó, o que acontece? Como o sacro se funde ao longo da nossa juventude, né? Os processos espinhosos também se fundem e formam a crista sacral mediana. Então aqui eu tenho uma crista sacral mediana que é a fusão, é proveniente da fusão dos processos espinhosos. Lateralmente eu tenho a crista sacral medial. Essa crista sacral medial que eu vejo aqui é proveniente da fusão dos processos articulares. Ó. Aqui não tem o processo articular, esses processos articulares eles se fundem e viram só uma crista. E aqui eu mostro para vocês a crista sacral lateral. Essa crista sacral lateral, ela é proveniente da fusão dos processos transversos das vértebras. Então aqui eu tenho a crista sacral mediana, processos espinhosos fundidos. Aqui eu tenho a crista sacral medial, processos articulares fundidos. E aqui eu tenho a crista sacral lateral, proveniente dos processos transversos, né, que se fundiram. E mais que eu vejo aqui, ó, por região posterior, né, como se aqui é uma vista posterior, como se a gente estivesse olhando, né, a coluna de trás, né, uma vista de póstero anterior, eu vejo que, ó, os forames sacrais posteriores servirão para passagem depois dos ramos posteriores dos nervos espinais, isso vocês vão ver lá no Simplificando, né, a Neuroanatomia. Aqui eu vejo o hiato sacral. Esse hiato sacral ele é importante porque ele é utilizado como um ponto para anestesias, né, e também para coleta de líquor no recém-nascido. Né. Lá na neuroanatomia eu falo sobre as punções lombares, né, seja para anestesia, seja para coleta do líquor, né, do líquido cefalorraquidiano, do líquido cérebro espinal. Só que no recém-nascido não pode colher lá em cima, então a gente coleta aqui, ó, do hiato sacral, dessa aberturinha que espeta a agulhinha aqui e consegue chegar até o canal, até o saco dural, né, ou seja, o saco da dura mater. Ó,
ponto de referência, né, para saber onde está o hiato sacral são os cornos sacrais, ó. Então essas duas pontinhas, corno, né, em anatomia é sempre ponta, então essas duas pontinhas aqui do sacro. E agora, ó, o sacro por uma vista anterior, né, por uma face, essa aqui é a face posterior ou face dorsal, essa aqui é a face anterior ou face pélvica. Então isso aqui está virado lá para o centro, né, para a cavidade corporal. Eu encontro aqui, ó, o promontório sacral, a região mais superior e anterior aqui, ó, do sacro. Vejam, ó, as 5 vértebras sacrais aqui, né, fundidas, e aí eu tenho os forames sacrais anteriores, vão servir como um ponto de passagem dos ramos anteriores dos nervos espinais, aqueles nervos que saem lá da medula espinal. Ó, as linhas transversais, essas linhas transversais lá no começo da vida era cartilagínea e foi se fundindo, ó, e fechou, né? Virou uma linha óssea. Vale lembrar que as 4 primeiras, vértebras sacrais, elas possuem um arco, né? A última vértebra sacral, ela não possui arco, ela só possui corpo. Por esse motivo, ó, eu não tenho fechamento aqui atrás e aí eu tenho o hiato sacral, esse espaço. Então, por que se forma esse hiato? Porque a última vértebra sacral, ela não possui arco, ela possui somente o corpo, conforme eu vejo aqui. Notem, ó, como a primeira sacral, ela tem um corpo bem grande, né? E depois esse corpinho vai diminuindo conforme eu já tinha falado anteriormente. E por fim nós encontramos aqui o cóccix. O cóccix já é outro osso, né? Por isso que eu coloquei sacro e cóccix. O cóccix, ele é constituído por 4 vértebras, tá? Pode ser 3, pode ser 5, mas normalmente, né, na maioria das pessoas, são 4 vértebras que possuem, ó, corpo vertebral, mas não possuem arco, tá? Então, ó, é só o corpinho. Essas vértebras, elas também se fundem ao longo da vida. Nos homens, elas são menos... elas possuem uma curvatura mais acentuada, tá? Nos homens, então elas são mais anteriores, e nas mulheres elas são mais retinhas, elas possuem uma curvatura anterior mais, como é que eu vou dizer, menos acentuada, isso para facilitar a passagem do bebê. Ó, a primeira vértebra coxígea possui um processo transverso, ó, tá? As outras não possuem, e ó, ela possui também um pequeno corno, que é o corno coxígeo. Esse corno vai servir como um ponto de inserção, né, para músculos e ligamentos. O cóccix, ele é proveniente de um processo que tínhamos no desenvolvimento embrionário, tá? Existe um processo ou eminência chamado de processo caudal, ou eminência caudal, que vai sendo reabsorvido conforme a gente vai se desenvolvendo, né, lá no desenvolvimento embrionário, e depois vira essa estruturinha pequenininha que nós chamamos de cóccix. Ocioide. Bem, o ióide, ele é um osso um pouco diferente, né, com uma característica diferente de todos os outros ossos do corpo. Por quê? Porque ele é o único osso que não se articula com nenhum outro osso do nosso esqueleto. Como assim? Se a gente for pegar qualquer osso, né, exemplo, a escápula. A escápula se articula com a clavícula e se articula com o húmero. O húmero se articula com a escápula e com o rádio, com a una. A una se articula. Vocês estão entendendo? Os ossos todos eles se articulam entre si. O ióide não, ele não se articula com nenhum outro osso. E qual a importância do ióide? Onde é que ele está localizado, né? O ióide é esse pequeno ossinho que é constituído. Vou pegar aqui um laserzinho, que ele é constituído por um corpo, por 2 cornos menores, ó, um corno menor aqui e um corno menor aqui, né? 2 pontas pequenas e 2 cornos maiores, ó, um corno maior aqui e outro corno maior lá. Esse osso, ele se localiza, ó, aqui na região da laringe, tá? É um osso que fica fixo à laringe através dessa membrana, eu falo melhor dele lá no sistema respiratório, essa membrana chamada de membrana tírio-ioídea, e
através de músculos e ligamentos, esse osso ele se relaciona com várias estruturas, tá? Existem os músculos supraioídeos que se inserem nele e os músculos infraioídeos que também se inserem nele, além dessa membrana, como eu já falei, chamada de membrana tireoídea, além de ligamentos também. E qual é a importância dele? Bom, depois a gente vai ver lá no sistema muscular que eu tenho aqui, ó, se inserindo no ióide, o músculo estilioídeo, que vem lá do processo estiloide, o ligamento também estilioídeo, que vem lá do processo estiloide, o músculo digástrico, que vem lá da incisura digástrica, né, ou da incisura mastoídea, lá no processo mastoide, que vem lá também, o digástrico, vocês vão ver que tem dois ventres, lá da fossa digástrica, lá embaixo na região da mandíbula, o músculo hioglosso, ou seja, que vem lá da língua e se insere aqui no ióide, o músculo genioídeo, que vem ali da espinha geniana da mandíbula e se insere no ióide. Então, esses são os músculos supra. Tá? O miloioídeo, tá? Que vem lá da linha milioídea da mandíbula e vai até o ióide. E na região inferior nós temos o músculo esternioídeo, que sai do externo e se insere no ióide. O homoioídeo, que vem lá da escápula e se insere no ióide. Ainda existe um pequeno músculo chamado de músculo tireoideo, que se insere aqui, ó, do ióide até a cartilagem tireoide. Bom, esses músculos todos movimentam o ióide e conforme a gente movimenta o ióide, consequentemente a gente movimenta a laringe também. Se vocês fizerem uma deglutição nesse momento, vocês vão ver que engole a saliva. Você vai ver que a laringe sobe, anterioriza, né, protrai, posterioriza, ou seja, retrai e desce. Então, mas na verdade esses movimentos todos eles acontecem no ióide. É o ióide que sobe, anterioriza, posterioriza e desce. Então essa é a importância de um osso tão pequenininho, mas tão importante. As fraturas de ióide, elas dificultam muito a deglutição, a respiração e até a fonação. Tá? Então ele é um osso de grande importância. Em relação às costelas, bom, nós possuímos 12 costelas, ou melhor, 12 pares de costelas, né? Uma 12 de um lado e 12 do outro. Essas costelas elas possuem características diferentes, tá? Primeiro eu vou falar da primeira costela, que talvez seja a mais importante, né? A primeira costela é uma costela muito forte, tá? Devido à própria anatomia dela, o ângulo que ela fica e a quantidade de tecido ósseo compacto que ela possui. Ela é uma costela muito forte, é difícil fraturar, é mais fácil a gente fraturar a clavícula do que a primeira costela. Em traumas em que houve fratura de primeira costela, provavelmente fraturei mais umas 4, 5, 6 costelas junto, né? Clavícula, às vezes até escápula. Então são acidentes de grande energia, tá? Quando fratura a primeira costela, porque é uma costela muito forte. A primeira costela, ó, ela vai possuir uma cabeça, como todas as outras costelas, essa cabeça se insere aqui, ó, na primeira vértebra torácica, né? Ou melhor, a cabeça se articula com a primeira vértebra torácica, né? Eu tenho aqui, ó, um colo, se tem cabeça tem pescoço, e pescoço em anatomia é colo, então aqui eu encontro o colo, um tubérculo, esse tubérculo se articula lá com o processo transverso, né, da primeira torácica, e aqui nós encontramos um corpo, como toda costela. Além disso, a primeira costela, essa que nós vemos aqui, é a única que possui esse tubérculo aqui, chamado de tubérculo do músculo escaleno anterior. O músculo escaleno anterior ele se insere aqui nesse tubérculo, tá? E existe um tubérculo para ele. O escaleno médio também se insere na primeira costela, mas daí não tem um tubérculo para ele. Tá? Nós encontramos aqui, ó, o sulco da artéria subclávia, porque a artéria subclávia ela passa sobre aqui a primeira costela, entre o escaleno anterior e o escaleno médio, tá? Aqui. E nós encontramos ainda aqui, ó, um sulco da veia subclávia, porque a veia subclávia ela passa na frente, ó, do escaleno anterior. Essa é uma informação relevante, principalmente para a anatomia topográfica, né, do pescoço. Para quem for acompanhar aí o Simplificando a Anatomia Topográfica, eu vou falar bastante disso, porque isso aqui tem uma importância gigantesca, tá? Quando a gente pensa em acesso venoso central. Bom, e aí depois nós encontramos as outras costelas, ó. O que eu vejo nas outras costelas, né? Na maioria das outras costelas, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, né? Décima primeira, ó, eu vejo uma cabeça, né? Essa cabeça possui duas faces articulares, ó, um colo, né? Que é como se fosse um pescoço,
o tubérculo, tá? E esse tubérculo, ele faz a articulação lá com o processo transversário, ou processo transverso, né? Ó, uma face articular superior, uma face articular inferior, né? Ó, uma face articular para o processo transverso, ou seja, né, ela se articula com o processo transverso. E o que nós vemos? Ó, essa costela, uma parte dela está localizada no dorso, tá? Então, essa região aqui está localizada no dorso. A gente considera como sendo, embora seja tórax, né? Mas a topografia é na região do dorso. A costela, a primeira costela não tem ângulo, mas a partir da segunda, elas possuem um ângulo porque ela se projeta lá para a região anterior. Então, essa região de troca aqui, onde não é mais dorso e sim tórax, né? A gente chama de ângulo da costela. Além disso, ó, isso aqui é bem importante. A costela possui um sulco chamado de sulco costal. Esse sulco é sempre embaixo da costela, região inferior. E por que essa informação é tão importante? Porque nesse sulco vai passar uma artéria, uma veia e um nervo. A artéria intercostal posterior, veia intercostal posterior e um nervo intercostal. A gente chama isso de feixe, não só aí, em outras partes do corpo, quando tem artéria, veia e nervo passando juntos, de feixe vasculonervoso. E por que essa informação é importante? Quando se vai introduzir, né, um catéter, por exemplo, né, quando se vai fazer uma drenagem de tórax, quando se vai fazer um acesso, nunca pode ser na borda inferior da costela e sempre na borda superior, porque se for na borda inferior, a chance de comprometer veia, artéria e nervo é muito grande. Então, sempre na borda posterior, por causa desse feixe vasculonervoso que passa aqui no sulco costal. Vale lembrar o seguinte, ó, que as 6 primeiras costelas são consideradas costelas verdadeiras. Por quê? Ó? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Elas possuem, ó, até a sétima, na verdade, elas possuem uma cartilagem própria, tá? Que se articula diretamente com o externo. Então vejam, ó, primeira cartilagem costal, ó, então não é diretamente costela com externo. Aqui eu tenho a primeira cartilagem costal, segunda cartilagem costal, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima também a gente considera como costela verdadeira, tá? Agora notem, ó, a oitava, a nona e a 10ª costela, elas são consideradas consideradas costelas falsas. Por quê? Porque elas se articulam, a sua cartilagem costal não se articula diretamente com o externo, se articula com outra cartilagem costal, ou seja, ó, se articula com a cartilagem costal de outra costela. Ó, a sétima se articulando lá, ó, né? Sétima cartilagem costal. Olha a oitava aqui, ó, se articulando na sétima, a nona na oitava, a 10ª na nona. Ó. Então essas 3 costelas aqui, elas são consideradas costelas falsas. A 11ª e a 12ª costelas, essas duas últimas aqui, ó, elas ficam soltas aqui, ó, a cartilagemzinha costal do final ficam flutuando. Por isso que eles são considerados de costelas flutuantes. Então vejam, dos 12 pares de costelas, as 7 primeiras são costelas verdadeiras, a oitava, a nona, opa, tá aqui, ó, a oitava, a nona e a 10ª são costelas falsas, a 11ª e a 12ª são costelas flutuantes. Essas costelas flutuantes, elas protegem principalmente o rim, tá? Tem gente que às vezes opta por acabar tirando, né? Às vezes até por questão estética, né? Em alguns países isso acontece um pouco mais, mas né, há aí alguns pontos de interrogação, né? Se deve ou não deve, o quanto que isso pode prejudicar, mas enfim, só para vocês saberem, essas duas últimas elas não se articulam. Osso externo. Aqui nós observamos o osso externo, ele parece uma gravatinha, né? O osso externo, ó, ele vai ser constituído pela região superior aqui, que é o manúbrio do externo, tá? Um corpo, ó, e um processo chifoide aqui embaixo, tá? Às vezes tem externo que às vezes tem até uma perfuraçãozinha no centro dele, isso vai muito da formação do próprio osso. Vale lembrar que aqui existe uma articulação, ó, nessa articulação um pequeno ângulo, e esse ângulo é muito utilizado na semiologia, tá? Ele é importante, se vocês palparem, ó, se vocês acharem aqui, tá? Se vocês acharem o começo aqui, ó, do externo, tá? Aqui a fúrcula external, assim que ela é conhecida, né? Eu vou dizer o nome anatômico, mas ela é mais conhecida como fúrcula external. E descer um pouquinho, vocês acham aqui um ângulo, tá? O ângulo
external, mais conhecido como ângulo de Louis, o epônimo dele. Esse ângulo de Louis ele é referência porque a gente sabe que aqui está localizado, ó, aqui está inserida a segunda cartilagem costal. Consequentemente, logo abaixo do ângulo de Louis, ó, nessa região, eu tenho o segundo espaço intercostal. Então, acima eu tenho o primeiro, ó, o segundo, o terceiro. Então, é ponto de referência para a gente saber que espaço intercostal a gente está palpando, né? Ó, aqui eu tenho o sulco manúbrio external, tá? Nesse sulco manúbrio external eu tenho o ângulo external, também conhecido como ângulo de Louis. Ó, a incisura jugular, por que incisura jugular? Porque aqui na profundidade, tá, estão passando as veias jugulares, certo? Então por isso incisura jugular, mas é mais conhecido como fúrcula external, não é o nome mais correto, né? Fica entre as clavículas aqui, não é o nome que está na nómina anatômica, mas é conhecido como fúrculo external. E vejam só, aqui eu tenho uma incisura clavicular, vai servir como ponto, né, de articulação, ó, com a clavícula, que eu vejo aqui. Aqui eu tenho, ó, a incisura costal, né, para a primeira costela. Ó, na verdade não é para a primeira costela, a primeira cartilagem costal, né, e essa sim se articula com a costela, né, com a primeira costela. Ó, para a segunda costela, ó, aquele ângulo external, né, ou ângulo de Louis, né, escreve Louis, mas normalmente pronuncia Louis. Então, ângulo external, o ângulo de Louis. Para a segunda cartilagem costal, né, ela vai se localizar, vai se inserir essa cartilagem exatamente aqui no ângulo de Louis. Para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta e a sétima se insere, né, se articula um pouquinho mais embaixo aqui. Se insere não, se articula a sétima cartilagem costal, né, que seria essa cartilagem costal aqui que vem dessa costela, da sétima costela. Terminamos mais uma aula, então. Aguardo vocês na próxima. Um grande abraço e até.